Bom dia, pessoal. Eu sou o Barros. O tema do nosso trabalho vai ser o raciocínio lógico aplicado aos sistemas baseados em conhecimento. Esse é um trabalho da disciplina de Lógica Aplicada à Computação do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas, sob a orientação do professor Fábio Paraguaçu. Vocês podem estar se perguntando o que tem a ver a lógica com sistemas baseados em conhecimento. Tudo. Para início de conversa, eu vou apresentar para vocês um pequeno roteiro de trabalho para que a gente possa se situar na temática proposta por esse grupo. Primeiro nós fazemos umas breves considerações históricas. Depois discutiremos alguns aspectos teóricos e conceituais, os tipos de aplicações e métodos utilizados pelos SBCs, as perspectivas futuras a respeito desses sistemas. Colocarei aqui as fontes que foram consultadas para a realização desse trabalho e tentaremos aqui mostrar um exemplo prático de um sistema baseado em conhecimento. Bem, como tudo, qualquer temática, qualquer assunto, carece de uma fundamentação histórica, porque nada cai do céu e nada é por acaso. Então, para efeito didático, nós podemos estabelecer alguns fatos que foram marcantes. Por exemplo, em 1984, os pesquisadores do MIT eles começaram a estudar os impactos que a tecnologia da informação tinha sobre as empresas, e como essas tecnologias da informação reestruturavam companhias, indústrias inteiras e até mesmo os mercados. Como é que essas tecnologias elas criavam ganhadores e perdedores e como atuavam como um fator de vantagem competitiva. Quase a mesma época, 6 anos depois, um desses pensadores sociais muito proeminente, chamado Alvin Toffler, que já tinha escrito alguns livros, ele vem se destacar pelo seu terceiro livro chamado Power Shift, As Mudanças de Poder. Nesse livro ele discorria sobre as tendências mundiais, na qual ele concluía que as mudanças de poder estavam sendo provocadas por uma variável chave, que era o conhecimento. O conhecimento se tornaria uma arma poderosa com os avanços tecnológicos das tecnologias de informação. Para ele, para Alvin Toffler, o conhecimento significa informação que foi submetida a um processo de refinamento, para que possa se tornar afirmações mais generalizadas, mais gerais, ou no sentido mais amplo, mais prático, informações, dados, imagens, atitudes, valores e qualquer outro produto simbólico da sociedade, sejam verdadeiros, falsos ou que se aproxime mais da verdade. Esse conhecimento, segundo ele, assume o poder pela tecnologia da informação. E esse conhecimento vai derrubar hierarquias, vai substituir o trabalho manual, vai substituir o próprio capital. Só para ter como exemplo, quando um alto executivo de uma empresa necessita de uma informação do pessoal da linha, ele não procura mais a média gerência para saber, para ter acesso às informações, de todos os acontecimentos, mas sim ele vai à procura de um sistema de informações computadorizados. Ele dispensa assim a média gerência. É como se a gente tivesse o achatamento da hierarquia, entendeu? Trabalhos manuais estão sendo substituídos por robôs, sistemas informatizados de automação industrial ou de escritório, por exemplo. Quanto ao capital, nós temos a substituição da própria moeda por pulsos eletrônicos,
quando o cartão inteligente passa por uma máquina registradora, por exemplo, cartão de crédito, etc. Ou quando a informação substitui o estoque. Entendeu? E a redução do custo passa a ser um capital não gasto. E de fato, se a gente fizer uma análise, estudos apontam que, só para você ter uma ideia, alguns estudos apontam que em 2030 estima-se que a população mundial vai passar de 7,3 bilhões para 8 bilhões de pessoas. O ritmo de crescimento urbano será de 2% ao ano. 60% da população mundial das pessoas viverão em cidades. E em 2030 nós teremos 41 megacidades. As cidades já são responsáveis por 75% das emissões de poluentes. Desses poluentes, a maior parte são dos meios de transporte. Mais de 78% dos usuários de transporte eles possuem smartphones. E o que significa isso? Smartphone significa apps, aplicações. E aplicações hoje significa mobilidade partilhada, dados gerados, dados trocados, informações em volume muito grande. Se a gente fizer um paralelo na história, a primeira revolução industrial ela foi promovida pela água e o vapor para mecanizar a produção. Vem a segunda revolução industrial, promovida pela energia elétrica para gerar produção em massa. Depois a terceira revolução industrial, promovida pela eletrônica e a tecnologia da informação para automatizar a produção. E a quarta revolução, essa que nós estamos vivendo, ela decorre da terceira, né? Que é a fusão da tecnologia, que vai diluir as fronteiras entre as esferas físicas, digital e até mesmo biológica. Ora, de fato, se a gente observar hoje, nós temos um mundo hoje congestionado por imagens, né? Segundo dados da SEA World Factbook, o volume de programação que as mais de 31.750 emissoras de TV e as 51.120 emissoras de rádio do planeta transmitiram durante um período de 24 horas em 2005 equivale a 2 séculos por dia de informação, né? Segundo a Kodak e a IDC, publicada na revista Exame, 6.000 espiões novos por hora é a quantidade de máquinas fotográficas digitais produzidas em 2004. A cada 60 minutos, no total, foram 74 milhões de unidades. Segundo o Comando Espacial dos Estados Unidos, a NASA, 2 milhões de quilos é o peso sobre nossas cabeças o tempo todo, na forma de artefatos que giram hoje em torno da Terra, lançados pelo homem nos últimos 50 anos. Apenas satélites de comunicação geoestacionários, aqueles que transmitem sinais de televisão, são 162 com peso entre 1 e 4 toneladas cada um. Quer dizer, é muita informação gerada. Segundo The Growth, da CCTV, nós temos hoje 7 milhões de olhos. É a estimativa de quantas câmeras de circuito fechado vigiam os espaços públicos no mundo. E isso não conta, na conta não estão incluídos os espaços privados. Só na Inglaterra, o país campeão absoluto de vigilância, são 4,8 milhões de câmeras. Cada habitante de Londres é flagrado por meio de 30 vezes por dia esses artefatos. Ora, Alvin Toffler realmente ele acertou, não é? Quando ele vem dizer que o conhecimento é uma arma poderosa. Uma fala de Alvin Toffler, citada por Valentim, ele diz que em nosso cenário social, conhecimento é mudança. E acelerar a aquisição do conhecimento, alimentando a grande máquina da tecnologia, significa acelerar a mudança. Não precisa nem ser um sábio para entender que hoje nós geramos um volume gigantesco de dados e que esses dados geram informações e muitas delas que ainda nem sequer foram ainda tratadas e aproveitadas. Ora, acrescente-se a isso alguns antecedentes históricos. Por exemplo,
Depois da Segunda Guerra, toda aquela tecnologia bélica gerou um excedente, né? Todos aqueles estudos, aquelas tecnologias que foram empregadas para guerra, para espionagem, detecção de inimigos, né? E a absorção dessa tecnologia pela indústria ajudou a acelerar mais a transformação e para termos o cenário que temos hoje. Os estudos e pesquisas a respeito desse assunto nós podemos dividir em fases. Por exemplo, de 43 a 56, lá no século XX a gente tem a gestação, começo da inteligência artificial. Aí vem o período das grandes expectativas, a inteligência artificial vai ser a solução de tudo, etc. Depois vem um choque de realidade, né, um balde de água fria, vamos assim dizer. Depois vem o surgimento dos sistemas baseados em conhecimento e o surgimento da IA comercial. E a retomada das redes neurais, que vem a partir da data de 1986. Antes de continuar, é preciso que a gente atente para alguns aspectos conceituais e teóricos. Por exemplo, o dado. Eu já coloquei aqui algumas informações a respeito de dados que são gerados hoje numa cifra astronômica gerado pelo ser humano hoje, por meio de seus dispositivos eletrônicos, como o celular, por exemplo. O que é um dado? O dado é um elemento puro e quantificável. Por exemplo, 2. Se você tem um número 2, isso é um dado. Mas, se você analisa esse dado e contextualiza ele e começa a interpretar, você tem uma informação. Se esse 2 está numa planilha de custo ou de gasto, ele já pode ser analisado. Ele não é mais um dado, ele tem um contexto e vai ser interpretado mediante uma análise. A partir daí, você já pode fazer uma abstração e criar um modelo mental para implementar ações e tomar decisões. Aquele 2, ele pode ser o quê? Ele pode ser um 2 que significa uma entrada ou uma saída, ou ser um depósito, uma retirada, entendeu? Então é preciso que a gente tenha em mente essa diferença entre dado, informação e conhecimento. Hoje existe um volume de dados muito grande que é gerado, porém é preciso gerar conhecimento a partir desses dados. Esses dados precisam ser tratados, ser gerados, transformados em informação e depois conhecimento. Ele precisa ser útil, não é? Precisa ser útil. Os sistemas baseados em conhecimento, eles são programas de computador que usam conhecimento representado explicitamente para resolver problemas. Bem, aí entra uma questão epistemológica muito complexa, muito séria. Porque primeiro entra a questão do que é compreender, o que é conhecimento, como é que conhecemos, o que é raciocinar, o que é pensar, entendeu? Por exemplo, como é que a gente conhecimento ele abrange a compreensão, a análise e a síntese, né? E aí a gente podia questionar o que é conhecer, como é que podemos conhecer algo. Isso são questões epistemológicas sérias e mal resolvidas, que hoje ainda não se resolveu essas questões de cunho filosóficos. O que é, como podemos conhecer algo? Será que a realidade ela existe independente das nossas percepções sensoriais? Como é saber o que é real se nossas percepções se contrariam umas às outras? Vocês estão entendendo a questão da complexidade do que é o conhecimento, do que é conhecer? O que acontece se o conhecimento que adquirimos através da razão contraria as nossas percepções? O que ocorre na mente dos outros? O que as outras pessoas pensam? O que sabemos dos outros baseia-se em nossas próprias percepções, observações, contexto e comportamento dos outros. Então a questão do conhecer é uma questão muito complexa, muito complexa. As conclusões que temos a respeito disso são diversas. E é necessário, é preciso estabelecer uma diferença entre as aparências e o mundo real.
Portanto, o termo conhecimento ele tem de ser definido. A relação entre conhecimento e percepção ela tem de ser investigada. O quanto a percepção influencia o nosso conhecimento. Ó. E ainda tem a questão das fontes do conhecimento, das fontes do conhecimento, que é um dos mais importantes tópicos da epistemologia, é esse, as fontes do conhecimento. Daí existem as principais correntes da epistemologia, que é o racionalismo, o empirismo, né? No racionalismo diz que a razão é uma fonte do conhecimento. No empirismo ele diz que as percepções sensoriais é a única fonte, né, derradeira, é a única pedra-chave do conhecimento. Mas isso é uma questão que já extrapola a fronteira do estudo da lógica. Claro que há uma relação, mas isso já extrapola o nível do nosso debate aqui. Isso eu coloquei apenas para a gente ter uma ideia do quão complexo é a questão do conhecimento. É a questão do que é conhecer, como conhecer, de onde vem o conhecimento, o que é aprender, o que é raciocinar, entendeu? O conhecimento ele passa por diversas classificações. Eu coloquei uma breve lista aí, né? Nós temos o conhecimento estático, conhecimento dinâmico, intenção e extensão, conhecimento declarativo, procedimental, dedutivo, certo e incerto, vago, preciso, o conhecimento do senso comum, o conhecimento explícito e implícito, né? Quanto à aquisição e à representação do conhecimento, esse é um dos problemas fundamentais da inteligência artificial hoje, da IA. Primeiro, ao sistematizar, né, o conhecimento, esse conhecimento ele tem que ser compreensível ao ser humano. Não adianta você elaborar um conhecimento que o ser humano não compreenda, que seja indecifrável para o ser humano. Ao mesmo tempo, esse conhecimento ele tem que ser absente de detalhes técnicos. Que você vai falar para as pessoas comuns, você não precisa um conhecimento carregado de detalhes técnicos. Não é necessário. Ele tem que ser robusto, né? Tem que ser um conhecimento que não demaja infinitas interpretações. E tem que ser um conhecimento que possa ser aplicado, generalizável, que possa ser aplicado em diversas situações. Como representar o conhecimento? Ele pode ser representado por meio de representação lógica, através de regras de produção, né? Esse conhecimento representado logicamente em regras de produção. Esse conhecimento ele é tratado e manipulado, é a base do sistema baseado em conhecimento, através de redes semânticas, através de frames, orientações a objetos e orientação a objetos com regras. Fase de aquisição do conhecimento. Primeiro você identifica o conhecimento, você vai conceituar, vai fazer a formalização, né? A interpretação e depois vai realizar os testes. Essas são as fases da aquisição do conhecimento, para que você possa criar uma base de conhecimento sólida, robusta, né? Compreensível. E quais as linguagens utilizadas no processo de aquisição do conhecimento? Aí existem diversas. Nós podemos utilizar a linguagem natural, linguagem diagramática, imagem, figuras, esquemas, diagramas, fluxogramas, as linguagens formais, como as lógicas, as regras de produção e os grafos, e as linguagens de programação, que são inúmeras. O que caracteriza um sistema baseado em conhecimento? Bem, um SBC ele tem que ser um sistema capaz de questionar, de raciocinar
explicar o problema, conviver com os erros caso ele cometa algum erro e fornecer soluções equivalentes ao que os humanos forneceriam. Aqui eu queria chamar a atenção para a questão do raciocinar, que é um outro problema também muito complexo. É aquela mesma questão do conceito de inteligência. O conceito de conhecimento, o conceito de inteligência, o conceito de raciocinar, ele mudou. E com o advento das tecnologias de informação e com o advento da IA, o conceito de inteligência ele muda. Ele ficou muito limitado. Porque quando você diz que uma máquina ela é inteligente, será mesmo que é inteligente? Em que sentido ela é inteligente? Então a inteligência ela passou a ser um conceito abstraído e formalizado para que se possa programar uma máquina, para que uma máquina possa agir. Entendeu? Como é que nós podemos representar esse conhecimento? Os SBCs eles vão utilizar-se da lógica de predicados, da lógica proporcional, desculpe, a lógica de primeira ordem, e vai fazer uso de outras lógicas, como as lógicas de predicado, as lógicas de primeira ordem, entendeu? Fazer uso de redes semânticas. Desculpe aí. As lógicas de predicados, devido às limitações da lógica proporcional, a inteligência artificial faz mais uso dessa lógica porque ela é mais flexível. Os sistemas inteligentes também usam essa lógica porque ela é mais flexível. A lógica de predicados é uma extensão da lógica proporcional, representando, porém, o conhecimento de forma mais detalhada. Ela é também conhecida como lógica de primeira ordem. Nesse tipo de lógica, uma proposição ela é quebrada em duas partes. Você tem os argumentos, os objetos, e os predicados, que é a seção. Eu podia dar um exemplo aqui. Vamos ver um exemplo aqui que a gente podia dar. Por exemplo, uma proposição. Mário é um homem. Ela é escrita no formalismo da lógica de predicado como homem, abre parente, Mário. Homem, abre parênteses, fecha parênteses, é o predicado, enquanto que Paulo é o argumento. A gente já viu nas aulas de prologo, nas aulas de lógica, que um predicado ele pode ter um ou mais argumentos. Por exemplo, filho de Pedro, Tiago, João, Maria, onde Pedro e Maria eles são os argumentos. E esse cálculo de predicado ele foi a base para o desenvolvimento da linguagem Prolog. Desculpe. Como é que se dá o engajamento ontológico e epistemológico na lógica proposicional e na lógica de predicados, a lógica de primeira ordem? A lógica proposicional, o engajamento ontológico se dá por meio de fatos, né? E você tem o engajamento epistemológico de forma de você dizer que se isso é verdadeiro ou é falso. Na lógica de primeira ordem você tem os fatos, os objetos e as relações entre esses objetos. O engajamento epistemológico também se baseia no verdadeiro ou falso. Na lógica temporal você, além de ter os fatos, os objetos e as relações, você tem a questão do tempo. Porque algo pode ser verdadeiro hoje, mas amanhã não pode. Foi verdadeiro ontem, mas hoje não é. Entendeu? Mas o engajamento epistemológico também se baseia no verdadeiro ou falso. Nas probabilidades você tem os fatos e os graus de crenças, que ele chama uma escala que variam de 0 a 1, como na lógica difusa, na lógica fuse. Existem graus de verdade sobre os fatos, sobre os objetos, sobre as relações, e esses graus variam de 0 a 1. Uma coisa pode ser mais verdade ou menos verdade que o, né?
pode ser mais ou menos falso do que outra. O sistema baseado em conhecimentos versus sistemas especialistas. Esse gráfico aqui dá para a gente ter uma ideia mais ou menos da diferença entre os sistemas baseados em conhecimentos e especialistas. O sistema especialista ele exibe um comportamento inteligente, né? Você veja que o sistema baseado em conhecimento, o SBC, ele torna um explícito conhecimento além de separado do sistema. Os sistemas inteligentes ele atuam de forma diferente. Os sistemas especialistas aplicam conhecimento especialista na resolução de problemas difíceis do mundo real. Por exemplo, o sistema especialista ele vai substituir um especialista humano, né? As principais características entre os sistemas convencionais e os sistemas baseados em conhecimento, eu elaborei aqui uma tabelinha tirada do livro, um dos livros bastante conhecidos sobre sistemas inteligentes, que é o livro da Rezende. Nos sistemas convencionais, o conhecimento ele é armazenado de forma de estrutura de dados, né? Você pega matrizes, vetores. Nos sistemas, nos SBCs, não, é bem diferente. Há uma representação do conhecimento. Nos sistemas convencionais, você tem os dados e as relações entre esses dados. Nos sistemas baseados em conhecimento, você vai ter os conceitos e as relações entre esses conceitos e as regras, as chamadas regras de produção. Nos sistemas convencionais, nos programas, se usa tipicamente algoritmos determinísticos. Nos sistemas baseados em conhecimento, você vai usar as buscas heurísticas, os algoritmos heurísticos. Enquanto que nos sistemas convencionais, o conhecimento está embutido no próprio código do programa. O próprio programa já sabe o que vai fazer e o que não vai fazer. Nos sistemas baseados em conhecimento, o conhecimento ele é representado explicitamente e separado do programa que manipula esse conhecimento e que interpreta esse conhecimento. Você tem a base de conhecimento e tem um programa que vai manipular essa base. Nos sistemas convencionais, explicar um raciocínio desse programa, né, já que o conhecimento ele está embutido, ele está no código do programa, essa explicação do raciocínio não é fácil. Já os sistemas baseados em conhecimento, ele, além de poder explicar, ele deve explicar o raciocínio. Ele é um sistema inteligente. Quando é que se deve desenvolver um sistema baseado em conhecimento? Quando é que é justificável o desenvolvimento de um SBC? Primeiro, se essa tarefa ela for altamente remunerável, se ela traz retorno financeiro, né? Segundo, se a falta de um especialista afeta a eficiência da tarefa. Por exemplo, se você não tem um especialista nessa área e precisa contratá-lo, entendeu? Então você tem que ver o que é mais viável, entendeu? Porque muitas vezes você precisa de um especialista em vários locais. E aí? É mais viável você ter um sistema baseado em conhecimento que vá substituir esse especialista. E a tarefa ela tem que ter um domínio bem restrito, bem delimitado, bem específico. Essa outra questão que eu já pontuei anteriormente, se você percebe que é necessário especialistas em vários locais, então é um requisito, um item a se pensar se não é mais vantajoso ter um SBC, não é? Porque se você tem um especialista ou você tem a necessidade de ter vários especialistas em vários locais, você vai ter um custo altíssimo no deslocamento, transporte, estadia, alimentação com esse profissional. E se existe a necessidade de retenção do conhecimento por parte da empresa. Porque, por exemplo, quando você tem um especialista contratado pela empresa, quando esse especialista for demitido, ele leva embora o conhecimento.
Ele não tá, o conhecimento não fica na empresa. Já um sistema especialista não, o conhecimento fica retido na empresa. Aí, desenvolver um sistema especialista compreende algumas fases, a fase de interação, né? A fase de planejamento, a fase de aquisição do conhecimento, implementação, validação e refinamento. E daí esse ciclo se retroalimenta. Três tipos de aplicações e os métodos. Aplicações dos sistemas especialistas. Você tem muito aplicado nos negócios, na medicina, na ciência, na engenharia, e alguns trabalhos feitos, por exemplo, alguns estudos feitos na Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, apontaram que na Inglaterra os sistemas especialistas são muito utilizados na construção civil, né? E que anda de vento em popa. Apesar que houve um momento, uma febre desses sistemas especialistas e dos sistemas baseados em conhecimento, houve um pouco de queda na demanda por esse sistema pelo fato de serem caros, mas os estudiosos daquela universidade apontam que essa pouca procura e essa falta de sistemas baseados em conhecimento é pelo fato de as pessoas desconhecerem os benefícios, né, desses sistemas. E isso dificultou o desenvolvimento e a popularização desse sistema. Mas a Inglaterra ele é muito utilizado na área de construção civil, né? Aí os métodos que são interpretação, classificação, monitoramento, planejamento e o projeto de criação e elaboração do sistema especialista, né? Você vai ter a interpretação do problema, a interpretação do conhecimento, a classificação, o monitoramento, planejamento e o projeto. Aqui nós temos de maneira bastante simples a estrutura de um sistema baseado em conhecimentos. Nós temos aqui a interface, que é uma questão ainda muito negligenciada, né, que é um dos fatores que esses pesquisadores da Universidade de Auckland, da Nova Zelândia, aponta como um dos fatores que fez com que esses sistemas não se tornassem tão populares, que é a questão da interface muito pobre, tanto a questão do custo, pela falta de informação dos benefícios gerados por esses sistemas, e interface muito pobre. Nós percebemos aqui que nós temos um shell, nós temos a base de conhecimento, a base de dados e a memória de trabalho. Vocês veem que são tudo em instâncias separadas aqui, né? Quais as perspectivas futuras dos sistemas baseados em conhecimento? A maioria das organizações usuárias de SBC não consideram relevantes os impactos e implicações organizacionais causados por essa tecnologia. Isso aqui já é um outro estudo, né, apontado pela Mihaguchi, né, em 1996, que foi citado num trabalho da Elisa Hitomi, da Fundação Getúlio Vargas, e que aponta também pelos aqueles mesmos fatores levantados pelos pesquisadores da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, né? Ainda Mihaguchi diz que as limitações como os shells e hardware já foram solucionadas, né? Mas mesmo assim, veja que esse estudo é de 96, mas estudos mais recentes, né, de trabalhos daquela universidade de Nova Zelândia, apontava que ainda os shells ainda é um problema na popularização dos sistemas especialistas. Além de ferramentas de suporte a desenvolvimento, a viabilidade de uso do SBC tem de levar em conta os benefícios sociais e financeiros. Isso é uma observação importantíssima feita pela Rezende, né,
no livro dela. E realmente os sistemas especialistas eles são usados como apoio à decisão e na tomada de decisão. Eles são mais usados para apoio à decisão, e por isso precisa de muito conhecimento. O problema na aquisição do conhecimento manual automática faz com que o desenvolvimento de um sistema como esse seja caro. E não seria possível antecipar todo o conhecimento na resolução de um problema, que o mundo ele é bastante dinâmico. Não é isso? E os sistemas inteligentes, como os SBCs, eles são apenas uma alternativa para tornar explícito e disponível o conhecimento de um domínio específico. Por exemplo, nesse exemplo do Cinta, que é um dos sistemas SBCs que a gente conseguiu encontrar, desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará, ele aborda um domínio específico, que é a praga do cajueiro, a praga dos cajus. Ele tenta fazer o papel de um especialista nessa área, entendeu? O grande desafio é a criação da base de conhecimento, porque requer a colaboração de muitos especialistas, né? Que é o engenheiro do conhecimento. É preciso identificar, conceituar, formalizar todas aquelas fases anteriores que nós vimos aí no slide. E ainda tem a questão dos casos de teste, né? Qual é o limite aceitável de erros, né? Ele tem que errar tanto quanto o especialista, e ele tem que explicar a resposta, né? Agora, existe uma diferença entre os SBCs, os sistemas baseados em conhecimento, e o sistema especialista. O SBCs, que é os sistemas baseados em conhecimento, ele resolve o problema utilizando o conhecimento específico do domínio. Já os sistemas especialistas, eles são SBCs que resolvem problemas resolvidos por especialistas humanos e possuindo um alto grau de especialização. Então existe essa diferença, entendeu? É uma diferença sutil, mas há uma diferença. É por isso que a implantação de um SBC, você tem que levar em consideração aqueles fatores citados lá atrás. Por exemplo, ver se a área é remunerativa, se há falta de especialistas, se o domínio foi delimitado, se os especialistas são necessários em vários locais, e verificar a questão da retenção do conhecimento também, entendeu? Verificar todas essas questões. Perspectivas futuras de desafio. Como já foi falado, os sistemas SBCs eles são usados para apoio da tomada de decisão, e ele serve como alternativa para tornar o conhecimento disponível de um domínio. Requer muito conhecimento, daí a exigência de um profissional do conhecimento, que é o engenheiro do conhecimento. Cognição situada, focar na questão do problema da aquisição do conhecimento, para que se possa criar a base de conhecimento, tratar as incertezas, e essa aquisição do conhecimento tem que ser feita de uma forma que o conhecimento permaneça na empresa, né? É aquilo. Quando você tem um especialista humano, quando ele for demitido, for embora, ele leva o conhecimento. O SBC, ele fica lá na empresa. Bem, aqui nós temos uma listagem dos trabalhos que foram consultados, né? As pesquisas, estudos que foram consultados para a elaboração desse trabalho. E vamos tentar agora partir para um exemplo prático do que é um sistema especialista, entendeu?
para que a gente possa ter mais ou menos uma ideia do que seja o sistema especialista. Bem, aqui nós temos o Expert Cinta, que é um sistema baseado em conhecimento. Aqui você tem a interface de abertura dele, que você tem uma dicasinha, um tipo de help que é iniciado, você pode aqui desmarcar essa opção se quiser. E ele já vem aqui com um exemplo pronto aqui, uma base de dados, uma base de conhecimento, que é o Secaju, pronto para a gente trabalhar com ele. Você vai ver aqui que vocês têm aqui as regras de produção, entendeu? Aqui você tem um menuzinho onde você pode criar uma nova regra, abrir uma regra, excluir uma regra, visualizar. Você tem as variáveis aqui, entendeu? Você pode consultar as variáveis aqui, os objetivos, a interface, informações e tal. Aí. Vamos visualizar essa regra aqui, tá? Aí você tem aqui a regra ácaro, estreito ou longo. Isso aqui é um conhecimento que não é da minha área, é uma área específica, um domínio, um conhecimento de domínio restrito, eu acho que seja da agronomia, tá? E você pode criar suas regras aqui, abrir uma regra, entendeu? E você pode ver como é criado essas regras de produção aqui. Por exemplo, se galerias nos ramos ou inflorescências for sim, então existe uma praga que é a broca das pontas CNF e 100% de certeza. Você vê que é um conhecimento que não é domínio nosso, né? Estou mostrando aqui como é que é feita, como foi que foi elaborada essa regra. Vamos para essa regra aqui, é uma regra do pulgão. Se inseto mole amarelo ou verde, se a resposta é sim, então a praga é pulgão das inflorescências CNF, 100% de certeza. Vamos lá, Secaju, desenvolvimento, Sempate, Embrapa, Grupo Cinta, e é ok. Aí é ok. Vamos lá. As caixinhas estão bloqueadas com a amêndoa totalmente destruída? Sim. Você tem, aí você vai responder o grau de certeza. De 100%, 90%, vamos dizer que eu tenho 100% de certeza que as caixinhas estão bloqueadas com a amêndoa totalmente destruída. Ok. Você chegou a ver galerias dentro dos ramos ou das inflorescências? Sim. Qual é o grau de certeza? Sim. Ora, como se apresentam as inflorescências? Existem lesões necróticas ou murchas ou seca? Murchas ou seca. 100% de certeza. Ok. As brotações novas encontram-se murchas ou secas? Sim. 100% de certeza. Ok. E aqui a gente vai respondendo as perguntas, né? E vai graduando as certezas aqui, entendeu? E vamos fazer aqui, para ser mais breve, vamos respondendo as perguntas para ver qual é a solução que ele vai nos fornecer. Pronto. Aqui você tem lava de broto terminal, 100% de certeza. Você tem um besouro vermelho, lagarta sajusta, verifolha das flores, brocas das pontas, a cigarrinha, lagarta véu da noiva, traça das caixinhas e trispé. Você tem os resultados aqui e o grau de confiança, o grau de certeza. Então, isso é como funciona um sistema baseado em conhecimento, um sistema especialista, né? Utilizando a linguagem da lógica de predicados e a lógica ou lógica de primeira ordem, né? Bem, espero que
vocês tenham tido uma noção do que é um sistema baseado em conhecimento e como a lógica é utilizada para o desenvolvimento desses sistemas. Um bom dia a todos e até a próxima.